Olá, seja bem-vindo ao Profecias.net. O tema deste tópico do glossário é Escola Futurista. Continuando os estudos das escolas de interpretação profética, vamos à escola futurista. A escola futurista situa-se no extremo oposto do preterismo. Como a própria palavra indica, futuro. A maioria das profecias aplicam-se somente ao futuro, com destaque para um desfecho no contexto ali da grande tribulação que a igreja passará nos últimos dias da história da Terra. Esta escola teve origem com um espanhol chamado Francisco Ribeira. Era um jesuíta ali por volta do ano 1537 até 1591. Um ano antes de sua morte, ele publicou um comentário sobre o Apocalipse, e esse comentário acabou sendo a base da escola futurista. Roberto Bellarmino, próximo personagem, entre 1542 a 1612, também jesuíta italiano, ele popularizou o futurismo com controvérsias, frases de efeito durante a sua vida e ajudou para que a ideia do futurismo pudesse ir crescendo. Mas o futurismo atingiu pleno desenvolvimento mesmo foi com John Nelson Darby, 1800 a 1882, e com Cyrus Ingerson Scotfield, em 1843 a 1921. O destaque é para Scotfield, com uma sistematização produzida por ele, do futurismo, com destaque para sua Bíblia de referências. É o comentário mais usado nas Bíblias evangélicas protestantes que aderiram ao pensamento futurista de interpretação das profecias. As formas futuristas que eu quero destacar, elas são conhecidas como futuristas extremos e futuristas moderados. Os futuristas extremos, esse é um grupo que acredita nas dispensações. Para quem não conhece, de forma resumida, seriam as épocas de atuação divina na história humana. Por exemplo, a primeira inocência, a segunda consciência, a terceira governo humano, a quarta promessa, a quinta a dispensação da lei, a sexta a dispensação da graça, que seria atual da cruz até hoje, e depois estaríamos chegando à sétima, que seria a dispensação do reino, ou plenitude dos tempos. Essa é a divisão que foi criada por Scotfield. Então temos aqui, na linha dos dispensacionalistas, como são conhecidos também, os futuristas extremos. Eles também acreditam no chamado literalismo. O literalismo é o pensamento que separa o Apocalipse em duas partes, até o capítulo 3, como um estágio de cumprimento das cartas enviadas para aquele momento de João para as igrejas, e a partir do capítulo 4, que remete todo cumprimento para os últimos dias. Então teríamos um hiato aqui, um trecho vago entre o primeiro século e o futuro que ainda não ocorreu. Então isso é chamado de literalismo. Também a ideia de pré-tribulacionismo, que é de Cristo arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Outra coisa é o personalismo, que é o anticristo é um indivíduo, não um sistema. Tá? Por isso, personal. O anticristo haveria de vir, ainda vem, ele é um indivíduo, não um sistema. Também pré-milenismo, que é a manifestação visível de Jesus, que ocorrerá antes do milênio, tá? Então, por isso pré-milenismo. Acrescento aqui o exclusivismo. O que seria isso? Nenhuma profecia se cumpre na dispensação cristã, após o segundo século. Mais ou menos ali parecido com o literalismo, naquele hiato, Só que aqui, exclusivismo é exclusivo para um tempo inicial ou final, tá? Destacando então que nada ocorre entre esse período. Por fim, sionismo extremo, para simplificar, é a ideia que os judeus reconhecerão Jesus como Messias um dia. Então, fique com esse pensamento.
sionismo extremo, os judeus um dia reconhecerão Jesus como Messias. Temos aqui um cumprimento étnico dos judeus. Vamos seguir em frente, agora com relação aos futuristas moderados, diminui um pouco o cumprimento das profecias de acordo com o pensamento dos extremos. Por exemplo, não é necessário dividir em dispensações. Uma outra ideia para os moderados é que eles não são pré-tribulacionistas, quer dizer, que Cristo arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Também não há essa necessidade. Há a questão também de Israel com a igreja. Eles admitem profecias relacionadas ao antigo Israel cumprindo-se na igreja, o que não ocorre com os extremos. Então não há aqui distinção entre Israel e igreja nesse contexto. E por fim, o não literalismo. A principal característica futurista desses moderados seria esta não literalismo, a meu ver, porque aqui há uma separação, né, daquele momento, né, pós capítulo 3, quando separa o Apocalipse em duas partes, isolando o primeiro século, deixando um hiato. Para o futurista moderado, aqui há uma certa acomodação, então não é necessário que haja toda essa separação de tempo aqui. Espero que você tenha conseguido captar uma ideia, né, de como é o pensamento futurista. Com isso, termino essas considerações. Até nosso próximo encontro.